Várias plataformas estão adotando mecanismos de verificação de idade, tá? Muitos países do mundo decidiram ao mesmo tempo, quase como se tivesse saído uma ordem lá de um órgão central dos países do mundo, né? Sei lá, Fórum Econômico Mundial, ONU, sei lá, esses órgãos aí. É quase como se tivesse mandado uma ordem para vários países e os países adotaram uma leis querendo que usuários menores têm que ser identificados porque temos que proteger as crianças, né? E aí, como resultado disso, a Roblox, o Discord, o YouTube, coisa e tal, estão adotando verificação de idade para você acessar os sites desses serviços, né? Eu já expliquei para vocês, já falei em outros vídeos que o problema dessa história é que, primeiro, isso não resolve absolutamente problema nenhum dos menores de idade. Né? Ninguém é a favor de menor de idade ser aliciado por pessoas maiores de idade na rede social, isso é um absurdo. Mas, no final das contas, isso aqui serve para fazer vigilância, para o governo te identificar. Né? Então, curiosamente, né, é quase como se fosse uma ordem mundial, o pessoal dando ordem para todos os países fazerem a mesma lambança ao mesmo tempo. Né? E aí a gente descobre que quem está por trás dessa história toda é a Palantir, do Peter Thiel, aquela empresa que é um banco de dados massivo aqui do governo americano, que pretende saber tudo sobre todas as pessoas do mundo. Mas fica tranquilo, eles já avisaram que eles vão pegar sua foto só para saber sua idade. Não precisa, não vão ficar com dados. Esse negócio, mas está fazendo um banco de dados de todas as pessoas. Não, mas isso é outro projeto, é outra coisa, tá? Isso aqui não tem nada a ver com aquilo ali, tá? Vamos entender esse caso aqui, porque é assustador isso, né? É o que eu falo para vocês. É óbvio que os governos iriam tentar usar a inteligência, né, a inteligência artificial e outras tecnologias para ajudar o próprio governo. O problema para eles, como eu já expliquei também, a tecnologia é um grande agente equalizador. É verdade que o governo também consegue usar a tecnologia, mas o indivíduo também consegue usar e muito mais fácil. Diminui o espaço, a diferença que tem entre o governo e o indivíduo de qualquer forma. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Pipipipopopó, Aproximo Minha Barba da Bunda Peidante e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Roblox, Discord, YouTube, um monte de redes sociais, né? Estão chamando de redes sociais aqui, mas são plataformas diversas para propósitos distintos, estão adotando verificação de idade com selfie após pressão de governos. Né? Todos os governos do mundo, ao mesmo tempo, quase que como se fosse uma coisa combinada, né? Como se fosse uma ordem de uma entidade maior, aí, de uma cabala de pedófilos mundiais, que ao mesmo tempo deu a mesma ordem para todos os governos do mundo fazerem a mesma coisa, né? E daí plataformas podem exigir que usuários enviem informações para garantir que tem idade adequada para acessar determinados conteúdos. Né? Eles tentaram durante muito tempo emplacar a parada de fake news e coisa e tal, mas isso não estava colando. Todo mundo viu que fake news era uma lorota e que, né, sempre teve fake news, vai continuar tendo fake news de qualquer jeito. Esse papo sempre foi uma lorota. Aí os governos partiram para proteção das crianças. Precisamos fazer censura para proteger as crianças. E, de novo, eu concordo, é um ponto sério. Eu concordo que a adultização, como o pessoal usou aqui no Brasil, né, esse negócio de usar crianças em redes e coisa e tal, é uma coisa preocupante, eu não gosto disso não. Acho preocupante mesmo, mas achar que esse tipo de lei vai resolver esse problema é uma idiotice, não vai resolver esse problema. Ao contrário, essas coisas sempre foram escondidas, né? E é muito fácil alguém burlar esse tipo de coisa. Aí, para que eles fizeram isso então? Se eles sabem que não vai resolver o problema, por que eles fizeram isso? Porque é o primeiro passo, é botar o pé na porta para tentar fechar. Felizmente, é aquilo que eu falo para vocês. Eles acham que vão conseguir, com censura, resolver o problema que eles têm hoje, né? Eles estavam acostumados a controlar o mundo inteiro usando as lorotas do socialismo. E perderam esse poder justamente porque perderam a informação centralizada. Agora eles estão inventando uma outra lorota para tentar resolver esse problema, a censura, né? Mas não vão conseguir. Isso, a história mostra que isso é ineficaz. E mais do que isso, a tecnologia é uma grande diminuidora da distância, né? Uma grande equalizadora de poderes entre o indivíduo e o Estado. O Estado é sempre muito mais poderoso que o indivíduo porque o Estado é maior, né? Tem um monte de gente lá no Estado.
tem acesso a dinheiro, tem acesso a financiamento, tem acesso a um monte de coisas, até a supostos grupos de estados que discutem coisas por aí, para todos agirem ao mesmo tempo, né? Tem um monte de coisa que os estados fazem aí para conseguir estuprar os seus indivíduos, né? Os seus cidadãos, né? Então, o Estado sempre é mais forte que o indivíduo. Mas essa diferença de poder pode estar diminuindo muito significativamente com a tecnologia, né? Então tá aqui, ó, em meio à pressão por medidas para garantir mais segurança para crianças e adolescentes. Ai, temos que proteger nossas crianças. Vamos espionar todo mundo, vamos fazer um mega esquema de espionagem e censura de todo mundo para proteger as crianças. O que? Você não quer ser censurado, não quer ter sua privacidade violada? Você é a favor das crianças serem estupradas por pedófilos e coisa e tal? Entendeu a lógica desse pessoal? Não, é lógico que não, ninguém quer isso, todo mundo reconhece que tem um problema, só que isso não vai resolver o problema, isso não resolve o problema. A única coisa que pode resolver o problema das crianças são pais atentos ao que as crianças estão fazendo. É só isso que tem como solução, não existe outra solução. O anúncio mais recente foi feito no aplicativo de mensagem para games Discord. O Discord, então, decidiu sacanear com todo mundo, e inclusive, se alguém conhecer algum sistema parecido com o Discord, menorzinho, porque eu tenho hoje um Discord, tá, em que eu faço o pessoal que é membro do canal e coisa e tal, a gente bate papo por lá, a gente conversa as coisas do canal por lá, mas eu não vou continuar no Discord não, vou procurar uma alternativa para a gente ir para alguma outra plataforma aí que permita esse tipo de coisa sem a interferência do Fórum Econômico Mundial, sem a interferência desse pessoal aí que quer governar o mundo inteiro junto. O anúncio mais recente foi feito pelo Discord, então vai ter que ser abandonado o Discord, é que a partir de março todos os usuários poderão passar pela verificação de idade ao tentar alterar configurações de segurança ou acessar conteúdos sensíveis em canais e servidores. O YouTube e a OpenAI, a dona do ChatGPT, anunciaram em janeiro a adoção de um sistema de previsão que visa identificar menores de idade em todos os países e aplicar proteções adicionais, né? O YouTube também está com essa história. O YouTube disse que vai, inclusive já avisou a nós criadores de conteúdo que nós vamos perder dinheiro, que vai ter menos remuneração, porque vão considerar um monte de coisa aí como proteção de criança, né? Mas aí que vem a parada. Quem que está por trás disso, né? No Roblox já teve os protestos, lá a gente falou sobre esses protestos lá no Roblox, e falamos também que aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Que foi o fato de que as crianças começaram a contornar o sistema muito facilmente. E a verdade é isso que acontece, contorna-se com muita facilidade isso daí. Aí tá vindo aqui a informação que a gente tem agora, que a verificação de idade do Discord tem ligações com a Palantir, né? Que é o cara que fez a arquitetura Panopticon, o Peter Thiel. O Peter Thiel é aquele cara que a gente fez um vídeo já sobre ele aqui, em que ele é um cara muito religioso, muito conservador, e aí alguém perguntou para ele aqui se você acredita no anticristo, e será que você não é o anticristo? E aí o Peter Thiel ficou, como assim? Peraí, deixa eu fazer a conta aqui, será que eu sou o anticristo? Não sei o que lá. Você é o anticristo, Peter Thiel. Pode ter sido, eu não acredito nessas coisas, mas se existir isso, o Peter Thiel é o anticristo, você pode ter certeza, né? Ele criou a Palantir como uma empresa cujo objetivo é garantir a segurança dos americanos pela criação de um banco de dados de todas as pessoas do mundo, né? Uma coisa interessante, para pensar, né? Assim, do ponto de vista de segurança, né? Você tem bancos de dados. O Brasil tinha até pouco tempo atrás problema, porque você tinha os bancos de dados estaduais de identidade, mas não tinha um banco de dados central de todo mundo. O único banco de dados central era da Receita Federal, o CPF, né? E aqui nos Estados Unidos eles têm problemas também, porque, né, os bancos de dados são segmentados também por estados, e o Social Security Number e coisa e tal. Então, assim, em todos os países do mundo você tem esse problema, só que o problema é ainda maior quando você pensa em termos de mundo inteiro, né? Você tem cada país com seu sistema de identidade, o que já é uma invasão de privacidade enorme, mas o que ele quer fazer é mais do que isso, ele quer saber quem é cada pessoa do mundo. Então ele quer ter um grande mega banco de dados aqui nos Estados Unidos para uso do governo americano, sabendo o que cada pessoa, quem é cada pessoa do mundo. Então não vai ser um CPF da vida, vai ser um indicador interno deles aqui, mas ele vai acompanhar a sua vida, vai saber o que você faz e coisa e tal, como onde você está, o que você está fazendo, o que você fez, o que deixou de fazer, não sei o que lá, para motivos de segurança, né? E lógico, a primeira coisa que as pessoas pensam é assim, mas eu não faço nada de errado, então eu não tenho o que temer, né?
Esse é o problema, né? Se fosse só para pegar as pessoas que fazem coisas erradas, né? Mas é o mesmo caso aqui do caso aqui de proteger as crianças. O objetivo não é proteger as crianças, o objetivo é controlar as pessoas, né? E aí no momento que você começar a fazer coisas que o pessoal não gosta, né? Você vai ser controlado através desse mecanismo de segurança, né? A Palantir, para quem não sabe, está aqui o site inicial deles. É uma empresa de tecnologia que tem várias soluções, né? Uma dessas soluções é justamente a Panopticon, que é essa base de dados de pessoas do mundo inteiro que eles estão pretendendo fazer. E aqui, ó, na última semana, o Discord me convidou para conhecer aqui o anúncio da verificação de idade que está sendo colocada no mundo inteiro para usuários de Discord, né? E ninguém gostou disso. Evidentemente ninguém gostou dessa história. Todo mundo achou uma merda, porque primeiro não vai resolver problema nenhum, né? Quem assedia crianças vai continuar assediando crianças, infelizmente não vai resolver o problema, mas você vai ter aí uma camada de espionagem enorme em cima de todo mundo, né? E no final das contas o que ele reclama aqui é que olha só que eles estão fazendo um experimento com a Persona, um vendedor, uma tecnologia do Peter Thiel, da Palantir para identificação de idade das pessoas, né? Então, de novo, isso é o que eu falo para vocês, esse é o objetivo final, no final das contas, né? Aqui, ó. O Discord diz que a verificação de idade vai ser um aviso que primeiro eles vão tentar identificar a sua idade pelo seu comportamento no site. Então, dependendo de como for o seu comportamento no site, você nem precisa fazer nada, porque eles, né, vão considerar que você já é um adulto e não vão fazer nada, né? Se eles desconfiarem que você pode ser uma criança, daí eles podem exigir uma verificação facial para guardar a sua facial lá nos bancos de dados da Palantir, ou podem pedir o seu documento. Você pode mandar o seu documento, lá o scan do seu documento, para eles terem todas as suas informações no banco de dados da Palantir, né? Então é realmente uma coisa complicada isso daqui. Eu sinceramente não gosto disso, temo esse tipo de coisa, mas a verdade é que eu falo para vocês, eu não temo muito não, tá? Isso aqui parece uma coisa muito invasiva, né? Um banco de dados gigante com todas as pessoas do mundo e coisa e tal. E veja, eu não estou dizendo que isso não é perigoso pelo fato de que o governo vai usar isso para o bem. Não, o governo vai usar isso para o mal. O principal objetivo disso é controlar dissenso, é controlar quem critica o governo. Pode ter certeza, o governo vai usar para o mal. O problema é que você tem que lembrar que você também tem tecnologia do seu lado. Você pode usar a tecnologia para contornar essas coisas todas, né? E esse é que é a grande vantagem, é isso que eu falo para vocês. É aí que a tecnologia vai garantir que a gente vai chegar num capistão, exatamente porque o governo pode até tentar usar a tecnologia, mas ele nunca vai ser tão eficiente quanto o indivíduo usando a tecnologia no final das contas, né? Então, essa é a tragédia dessa verificação da lei FELCA aqui no Brasil. Não é só aqui no Brasil, eu já tinha falado isso, no mundo inteiro, vários países têm inventado essa mesma lorota. É quase como se fosse um comando de alguém que comanda o mundo inteiro, não é mesmo? Que coisa curiosa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.